E aí, beleza? Lucas Moura aqui. Nesse vídeo você vai aprender o que é o modificador static ou estático. Então, para começar aqui, eu vou criar uma classe chamada matemática. Eu sei que muitos aí não gostam de matemática. Matemática é chato e tal. Eu também não sou o maior fã, mas vai ser um exemplo bem simples aí. Então, eu criei uma classe matemática e a ideia é que nessa classe tenha funções, métodos, que vão te ajudar, por exemplo, no seu projeto. Então, a ideia aqui é você criar uma classe matemática e lá vai ter métodos, por exemplo, somar, multiplicar, esses métodos que provavelmente você vai usar em outras partes do seu projeto. Então, por exemplo, aqui, eu vou começar criando um método chamado somar. Eu sei que é simples, talvez você nunca usaria assim, mas só de exemplo. Então, por exemplo, int número A, int número B. E esse método, ele retorna a soma desses dois números. Somar. Então, return número A mais número B. Eu também posso ter aqui o método, por exemplo, double calcular área quadrada. E aqui eu passo o tamanho do lado. Então, quadrado tem os lados iguais. Então, a área é return lado ao quadrado, ou lado vezes lado, que é a mesma coisa. Também vou criar um método para calcular a área do círculo. E para calcular a área do círculo, a fórmula é πr ao quadrado. Então, eu preciso passar o tamanho do raio. Então, double raio, return. Então, aqui eu posso até criar uma variável, double área é igual π, então a fórmula é π vezes raio ao quadrado, ou raio vezes raio, que é a mesma coisa que raio ao quadrado. Qual que é o valor de π? Vamos considerar que π é igual a 3,14. Então, vou colocar π, que vai ser 3,14, vezes raio ao quadrado, que é a mesma coisa que raio vezes raio. Vou tirar essa barra aqui. E agora ele está dando erro porque eu não retornei essa área. Então, return área. Agora imagine que nós temos um projeto e nós precisamos usar essa classe matemática. Para mim usar ela, normalmente eu teria que fazer o seguinte. Eu teria que criar um objeto, matemática. Então, por exemplo, matemática é igual a new matemática. Pronto, criei o meu objeto. Agora eu vou acessar qualquer um desses métodos aqui. Então perceba que eu preciso primeiro criar um objeto matemático, eu preciso instanciar essa classe. E agora eu faço matemática, minúsculo, que é o meu objeto, matemática, ponto. E agora eu tenho os meus métodos, calcular área de círculo, área quadrado e tenho também somar. Então, por exemplo, somar 5 e 10. Aqui ele retorna um inteiro, então eu preciso imprimir isso aqui para eu ver o resultado. Sysout. Vou executar, imprimiu aqui 15, que é a soma desses dois números. Eu também posso usar as outras funções, os outros métodos. Então, por exemplo, calcular área quadrada, que vai ser, vamos considerar que é 5. A área é 25,0. Eu também poderia fazer do círculo aqui, calcular a área do círculo. Então, por exemplo, vamos considerar que é 4. Deu 50,24. Então, está funcionando os nossos métodos. Só que perceba que está sendo um pouco chato para mim conseguir acessar esses métodos, porque eu preciso criar primeiro um objeto para mim poder usar ele. Então isso acaba que fica um pouco chato na hora de você usar no seu projeto. Toda vez que você for usar algum método dessa classe, e aí você precisa instanciar. Para isso, foi criado um modificador chamado static. Basicamente, esse modificador é bem simples de você usar, que é o seguinte. Quando você cria um método, você coloca public, o tipo do retorno dele e o somar. Antes do int aqui, você vai colocar o static, dessa forma. Vou fazer a mesma coisa para os outros métodos. Então, depois do public ou do private, você coloca o static. E aqui também, static. Salvei. Agora aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu tinha criado um objeto matemática. Agora eu posso fazer isso aqui. Posso apagar isso aqui. E agora, basta eu digitar o nome da classe. Qual que é o nome da classe? Matemática com M maiúsculo. Então, eu vou digitar o nome da classe, matemática. E agora, eu não vou criar um objeto. Eu vou apertar ponto
E agora eu tenho acesso direto aos métodos calcular área, quadrado, círculo e somar. Agora, por exemplo, somar 5 e 10. Posso colocar aqui no meu sysout, imprimiu 15. A mesma coisa para os métodos aqui, por exemplo, de círculo. Se eu colocasse 25, ele está imprimindo 1962.5. Então perceba que ficou muito mais fácil de você usar esses métodos agora. Então, por exemplo, se eu criasse aqui uma classe, por exemplo, sei lá, jogo, e aqui poderia ser, sei lá, imagina ter o método jogar, e esse método jogar, ele precisa saber, por exemplo, a área do jogador, que é um círculo. Área int, na verdade é double, área jogador. E aí eu poderia fazer matemática, ponto, calcular área do círculo, e eu vou considerar que tem um raio de, sei lá, 4. Então perceba que ficou muito mais fácil de você usar esse método aqui. Eu não preciso mais criar um objeto, por exemplo, cálculos igual a new matemática. Eu teria que fazer cálculos.calcular área. Então isso aqui não precisa. Ele até deu um erro aqui falando que não é um erro, é um warning. Que é o seguinte, te dando uma dica, olha, você não precisa criar um objeto do tipo matemática, basta você chamar diretamente o método calcular área círculo através da classe. Então, basta eu fazer matemática ponto calcular área círculo. Agora imagina aqui que eu tenho esses métodos static aqui. E eu tenho um atributo, vamos supor que seja private int p, valor p, dessa forma. Esse valor p aqui, ele tem um valor de 3,14. Aqui, vou colocar um F. Ah, é por causa que eu coloquei int, né? Double. 3,14. Esse valor p, imagina que é um atributo da classe matemática. E eu quero usar dentro desses métodos aqui que são estáticos. Então eu poderia fazer, ao invés de 3,14, fazer valor π. Aqui o π, deixa eu colocar maiúsculo. Aqui ele deu um erro falando o seguinte, você não consegue fazer a referência de um atributo que não seja estático. Que é o seguinte, quando você cria um método estático, no conteúdo desse método, você só consegue acessar as variáveis e métodos que também são estáticos. Então, para isso, eu teria que definir aqui esse atributo como estático. Então, agora, se eu executar calcular área círculo, vai funcionar normalmente. A mesma coisa aqui. Se eu tivesse, por exemplo, um método double calcular dobro da área círculo, double raio. Imagina que esse calcular área círculo seja um método privado, não estático. E aqui eu tenho calcular dobro área círculo, que é um método public. E esse método, ele chama o método calcular área círculo. Então, double área é igual a calcular área círculo. E aqui eu passo raio. E aqui eu retorno área. Esse método calcular dobro da área, ele é um método estático. Então eu quero acessar ele fora dessa classe. Mas esse método, ele usa um método privado que está dentro dessa classe aqui, que não é estático. Por isso que ele dá esse erro aqui. Então eu, de novo, preciso definir aqui como estático, mesmo que ele seja privado. Então lembra, sempre quando você tem um método estático, você só consegue acessar outros métodos que também sejam estáticos ou variáveis que também sejam estáticas. Que ele deu erro porque eu tinha definido aqui como private, mas na verdade é public. Agora aqui, eu vou criar uma classe chamada carro. E essa classe carro, ela vai ter os atributos, por exemplo, string, nome do carro, int ano, o ano do carro. E aqui eu vou gerar os construtores, source action, generate constructors, e vou gerar também os getters e os setters. Agora aqui na classe app, eu posso apagar isso aqui e vou criar dois objetos. Vamos chamar de Ferrari, new carro, e aqui vai ser, o nome do carro vai ser uma Ferrari, e vai ser uma Ferrari modelo 2023. E agora vamos criar um outro carro aqui, que vai ser um Fusca, new carro, nome Fusca,
E o ano, vamos colocar 1999. Aqui eu coloquei como string. Certo. Se eu fizer aqui Ferrari.get nome e Fusca.get nome, vou imprimir aqui. Vou executar. Ele imprimiu normalmente Ferrari e Fusca. Então, quando você cria uma classe, por exemplo, carro, e um objeto Ferrari e um outro objeto Fusca, quando você faz esse new carro, é como se você pegasse uma cópia do que é um carro, então ele tem os atributos nome e ano, então você cria uma cópia fiel do que é um carro, só que lá dentro você passa informações que vai ser específica para cada objeto. Então, Ferrari tem o seu próprio nome e o seu próprio ano. Já o Fusca também tem o seu próprio nome e também o seu próprio ano. Então, por mais que eles compartilhem o mesmo modelo, digamos assim, de classe, nome e ano, cada um tem uma informação própria. Então, se eu mudar o nome aqui de Fusca, vai mudar somente o nome desse objeto Fusca. Então, por exemplo, aqui se eu fizesse Fusca.set nome, e aqui eu colocasse Fusca branco, por exemplo, e executasse, ele alterou aqui apenas o nome do meu objeto Fusca, não alterou no objeto Ferrari. Então, isso aqui é o comportamento esperado de um objeto. Cada objeto tem as suas próprias informações, mas eles têm o mesmo molde, digamos assim, da classe carro. Mas você pode criar um atributo que ele é estático, e esse atributo estático vai ser como se fosse uma variável, digamos que global. Como assim? Então, se eu criasse aqui, por exemplo, public static, por exemplo, int ano da compra. Eu vou definir aqui no app.java que o ano da compra vai ser 2023. É só um exemplo. Eu quero criar uma variável que vai estar presente em cada um desses objetos. Então, por exemplo, aqui ano de compra vai ser 2023. Então, se eu fizer aqui sysout Ferrari ano compra, vou colocar aqui no de cima, e também vou fazer a mesma coisa para o Fusca ano compra. Vou executar aqui. Imprimiu Ferrari 2023, Fusca embaixo 2023. Então perceba que eles estão compartilhando o mesmo atributo aqui com o valor 2023. Se eu fizesse, por exemplo, vou colocar aqui na linha de cima, se eu fizesse Ferrari.ano compra, então eu vou trocar o atributo ano compra apenas para esse objeto Ferrari. Eu vou colocar aqui 2007. Vou executar. Opa, alterou o valor para os dois objetos. Por quê? Porque eles são estáticos. Quando você cria um atributo estático, aquela alteração, aquele valor, vai ser igual para qualquer um objeto que seja do tipo carro. Então, se eu criasse aqui vários carros, então, por exemplo, Ferrari, Fusca, Brasília e outros carros, e eu alterasse o valor dessa variável ano compra aqui, por exemplo, a 2020, todos esses objetos vai ter o ano compra 2020, por exemplo. Então, se eu fizesse aqui de novo, Fusca.ano compra 2020, perceba que também Ferrari vai ter o ano compra 2020. Então, se você alterar um atributo que é estático, ele vai alterar para todos os objetos que seja do tipo carro. Então, para isso que serve o modificador estático em variáveis. Eu também poderia fazer o seguinte. Aqui, se eu fizesse, ao invés de Ferrari ano compra, digitasse carro.ano compra, vai ser a mesma coisa. Eu poderia fazer aqui também ano compra 2020. Eu poderia também alterar por carro ano compra é igual a 2016, por exemplo. Vai alterar para todos esses aqui. Então, Ferrari ano compra também alterou. Então, o estático serve para isso. Quando você quer criar variáveis globais, então você quer compartilhar
uma informação para todos os objetos. Um outro exemplo aqui, se você olhar na classe app, quando você cria um método main, você é obrigado a passar o modificador static. Talvez você nem tenha percebido, porque a própria extensão já cria esse método main para você. Mas é obrigatório você passar esse static. Então quando o Java inicia o seu projeto, ele vai procurar esse método main que seja estático. Por que estático? Porque aí, digamos assim, imagina que o Java, ele não quer ter o trabalho de criar uma classe app, então ele não quer fazer isso aqui, ó, app é igual a new app, e depois ele quer fazer app.main. Ele não quer fazer isso, ele quer agilizar o processo, ele quer fazer apenas app.main, dessa forma, que aí ele consegue acessar sem precisar criar um objeto. Então, é mais ou menos esse conceito aí. E aqui também no método main, se você quisesse criar, por exemplo, uma variável global aqui, então, por exemplo, int soma é igual a 0, se eu quisesse usar, por exemplo, sysout soma é igual mais soma, aqui eu não vou conseguir acessar. Sabe por quê? Isso! Porque aqui precisa ser estático. Então agora eu consigo executar aqui e usar essa variável soma. Eu também poderia trocar aqui o valor dela, normalmente 50. Aqui é soma. Vou executar, imprimir o soma igual a 50. E a regra vale também se você fosse criar um método aqui para ser chamado dentro de main. Então, por exemplo, private void imprimir mensagem. Sysout, falar, deixa o like no vídeo, por favor. Isso aí, não esquece de deixar o like, tá? Se tá te ajudando, não esquece. Valeu. Aqui eu vou chamar o método imprimir mensagem no main. Então, imprimir mensagem. Ele deu o erro, que é o erro já conhecido, porque eu tenho certeza que você já entendeu, que é o seguinte: o imprimir mensagem precisa também ser estático. Então agora eu consigo usar o meu método imprimir mensagem. Tá aqui. Olá, deixa o like no vídeo, por favor. Então esse é o modificador estático. Use ele com moderação. Então não vai ficar criando demais variáveis globais o tempo todo. Então usa o conceito de orientação a objetos sempre que possível, tá bom? Mas vai ter casos que vai ser legal você usar o static, por exemplo, para criar constantes e outros casos aí que eu vou mostrar nos próximos vídeos, tá bom? Então, Dev, esse é o conteúdo de Static. Eu espero que você tenha gostado. É bem simples mesmo. Mas caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui embaixo um comentário que eu vou ler com o maior prazer. Não esquece de deixar aquele like, que vai ajudar muito o canal. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima.